A partir de agora, não vem do consórcio. Realize os sonhos. Não vem do consórcio. Realize os sonhos. Apresentação: Eduardo Gouveia. Olá pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde. Estamos iniciando um episódio maravilhoso e vamos falar muito sobre consórcio. Para aquele que não me conhece, sou o Gouveia, né? Eduardo Gouveia. Hoje, atuando mais uma empreitada com consórcios, através da consórcio Remasa. E trouxe um convidado especial aqui, que nada mais nada menos que meu querido amigo, e por que não, meu gerente, né? Da filial Pinheiros aí, da Remasa, o Danilo Gregório. Gostaria que ele se apresentasse e tudo mais. Muito prazer. Obrigado pelo convite, Gouveia. É um prazer estar aqui. E vamos falar um pouquinho daquilo que a gente gosta de falar, né? Que, querendo ou não é venda, é realizar sonho das pessoas. Então, a gente vai falar de uma forma leve, tranquila, né? E simples, que é o mais... que eu gosto de fazer. Falar do consórcio de uma forma simples. Show. E na verdade, até o tema, né? Nosso, o tema que eu coloquei aqui, não vindo consórcio e realiza os sonhos, porque nós somos... O conceito que tem, né? A empresa, a família Remasa, eu falo assim, é de você não ser apenas um vendedor, assim um consultor, né? Nesse sentido. Mas antes que a gente entrar nessa, só para dar uma pincelada aí do que vem, se apresenta, como chegou o consórcio para você, como que, né? Foi o seu caminho até a gerência hoje de uma das filiais da Remasa Pinheiros. Como que chegou aí? Muito prazer. Sou o Danilo Gregório, né? Estou no consórcio já faz 11 anos e eu vim de um ramo totalmente diferente. Já trabalhei com vendas há alguns anos atrás, mas quando eu entrei no consórcio, na verdade, eu não conhecia consórcio. Na verdade, eu trabalhei, até a gente chegou aqui, estava fazendo um bate-bola antes, que a gente estava falando sobre música. Sim. A minha história, ela veio desde lá de trás, eu vinha trabalhando com música e trabalhei com algumas outras coisas. Trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em loja de shopping. E a música também, ela sempre foi muito presente na minha vida, que era um dos carros-chefe. Trabalhava de uma forma e depois música. Sempre foi com isso. Sim. E aí, teve um período da minha vida que foi meio conturbado. E eu falei assim, quer saber? Eu vou trabalhar como corretor de imóvel. Legal. Entrei lá num site de emprego e aí me colocaram lá e falaram assim, uma entrevista e tal. E eu cheguei na empresa e aí eu falei assim, não, até achei estranho, porque eu achei que era para ser corretor. Tá. E aí me falaram que era consórcio. Eu nunca conheci consórcio a fundo. Na verdade, nem esperava que o consórcio ia mudar minha vida desde lá há 11 anos atrás, e isso na verdade, foi tomando gosto, né? Porque até então, aquilo que eu tinha como gosto que era música, sempre gostei de música, e automaticamente o consórcio ele foi tomando e foi preenchendo essa proporção, e aí foi onde começou. Aprendi o que era consórcio, porque também eu garanto que dentro dos nossos assuntos aqui que nós vamos falar, tem muita gente que não conhece o consórcio. Sim, entendeu? E aí eu me apaixonei por essa profissão, me encontrei, querendo ou não, tive muita dificuldade e graças a Deus hoje sou um gestor, né, de consórcio, e essa empresa também ela me deu um suporte muito grande, tanto de ensinamento quanto de vida, porque eu acho que você ensinar pessoas também te ensina muita coisa pro decorrer da sua vida. E aí esse é o meu trajeto. Show. Iniciei há 11 anos atrás, fazendo uma pesquisa para ser corretor. Entrei, fiz uma entrevista de consórcio e eu lembro até hoje, foi o senhor João, ele falou assim, Danilo, aqui não é corretagem, é venda de consórcio, mas você vai poder vender imóvel, mas pelo consórcio. Eu falei, mas como que é isso aí? Aí ele começou a me explicar como funcionava o consórcio. Legal. E aí ele falou assim, é o seguinte, eu vou dar uma oportunidade para você. Se você seguir essa oportunidade que eu estou te dando e você abraçar, você vai ter muito sucesso. Perfeito. Eu não tinha muita opção na época, abracei, acreditei e
O resto é só história. Só caminho que trilha. O resto é só história. Show. Pô. Sensacional a sua história, né? Entendeu? E até um aprendizado, né? Traz um aprendizado em tudo isso aí. Porque às vezes você nem conhece. Uma coisa que trouxe aprendizado para mim também, só para explicar um pouquinho, eu vim na área de gestão, sempre trabalhei na área de gestão, área corporativa. Durante o período, trabalhei na área terapeuta, né? Terapeuta e tudo mais. Continuo ainda, às vezes, fazendo terapia, que eu adoro isso, porque inteligência emocional, PNL. Muito bom. Isso é tudo a ver com vendas comercial. Né? Porque como você fala, o consultor ele tem que estar muito bem preparado. E aí eu voltei novamente. Depois de 10 anos, eu voltei novamente para o corporativo. E a família Rebasa me abraçou. E quando eu cheguei da Rebasa, que até então é uma coisa interessante, até agradecer o Jaime, né? O Jaime, a Elaine ali, o pessoal do treinamento, porque você faz o curso por uma semana lá. Né? E o Jaime falou, isso aqui não existe, aqui é uma escola. E isso que eu encontrei na Rebasa, que eu estou encontrando, porque estou atuando, né, como consultor hoje, eu percebo que realmente é uma escola. Você passa por treinamento, por setor de treinamento, e você aprende muitas coisas que outras administradoras não tem. Por isso que a Remasa hoje é uma das, falando um pouco de empresa, é uma das pioneiras, é uma escola, né? E eu falo que, por exemplo, você citou, hoje a gente tem um treinamento que é feito pelo Jaime, né, auxiliado pela Elaine, que são pessoas também que me ajudaram muito, eu sou muito grato. E eu falo que a gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudam. Sim. Eu tenho tanto do meu diretor, que acredita muito em mim, eu acredito também, por exemplo, o Jaime, que é um cara que com certeza você deveria trazer aqui, deve trazer, entendeu? E as demais pessoas que têm essa história. E ser chato, até um conselho que eu dou para um vendedor, porque quando a gente entra na área de vendas, não só de consórcio, todo mundo fala, mas eu não sou de vendas, eu não sou preparado para isso. E quando eu entrei também, eu não era preparado. Como eu falo de consórcio hoje, lá eu não sabia falar. Só que eu fui um cara muito chato e algumas pessoas falavam assim para mim, cara, para de ser chato, porque assim que eu entrei na empresa, eu chegava assim para as pessoas e falava assim, cara, como que é isso aqui? Aí a pessoa falava, é assim. Aí eu ia lá no outro, como que é isso aqui? Então, uma dica que eu dou para todo mundo, isso eu acho que não é só no meio do consórcio, mas no meio de vendas. Seja chato. Porque algumas pessoas que falavam para mim assim, lá atrás, cara, conhecimento, você não precisa saber disso, só vende de qualquer jeito. A venda hoje, para você ser um vendedor, você não tem que ser uma pessoa que empurra a venda a goela abaixo. Perfeito. Você tem que ser um consultor. Okay. Então você tem que vender com qualidade. Ninguém compra, por exemplo, paga numa Coca-Cola cara só porque ela tem um nome Coca-Cola. Não, ela tem uma sensação diferente de você comprar um Dolly lá. Prazer diferente. Ela tem um prazer diferente, por mais que ela seja mais cara. Então, eu entendi que o meu trabalho, ele não é o mais barato, Sim. Ele não tem que ser o mais caro também, mas independente dessas duas situações, ele tem que ter qualidade. Então, desde o treinamento que eu aprendi também com o Jaime, eu busquei o conhecimento. Sim. E eu venho buscando cada dia mais. E isso é muito importante. A gente pega a era da tecnologia agora, que está muito forte. Se você não estudar, você fica para trás. Então, uma dica que eu dou para todo vendedor que está iniciando, que está trilhando esse caminho agora, busca o conhecimento, cara, porque nunca é demais. Então, o nosso produto, por exemplo, hoje que eu visto a bandeira do consórcio, ele é muito extenso. Sim. Se você não estudar, vai ter alguém que vai chegar e vai fazer aquilo que você não fez, por mais que você esteja 2 anos, 3 anos. Então, um conselho que eu dou, seja chato, pergunte. Ok. E aí, siga que vai dar certo. Show. Ainda mais eu que estou voltando para esse mercado agora, então estou sentindo isso na pele. Porque eu sempre tenho essa parte corporativa. Como você falou, o vendedor, todo momento você está vendendo. Você está vendendo sua imagem, todo mundo está vendendo tudo a todos. Sim. Por mais que não queira, eu estou vendendo, pelo menos sua imagem. A forma que você se comporta, as situações, é uma venda. Isso é interessante a gente falar, antes da gente entrar no assunto mesmo do nosso produto. Eu falo isso porque tem muita gente que se menospreza. Eu sou negro, eu já sofri preconceito na rua, só que eu não sou aquela pessoa que fala assim, se veste como coitado. Sim. Meu amigo, você trabalha com empresário. Se eu sou uma pessoa que sou negro, eu falo isso tanto para quem hoje, um gay, uma lésbica, um negro, um indígena, uma pessoa que, indiferente do que ela é ou diferente do que ela tem que saber aonde ela pisa e como ela pisa. Hoje, para você ser um vendedor,
Por exemplo, eu sou negro, mas eu tenho que estar bem vestido. Sim. Eu não posso, querendo ou não, me portar como um cara que é maloqueiro. Eu sou da favela, eu vim da favela. Mas não quer dizer que na hora que eu for atender o meu cliente, passar o meu produto, eu tenho que estar ali, porque senão, literalmente, eu vou ser taxado como isso. Tá. Então, outra dica que eu dou, independente de como que você é, você tem que saber se portar, porque as pessoas, elas não vão, Danilo, mas eu tenho uma roupa simples. Vai com a sua roupa simples e vai atender. Porque quando você abrir a boca, as pessoas falam assim, pô, o Gouveia tem conteúdo. Perfeito. Independente se você estiver simples ou não, a simplicidade vai levar você à riqueza. E eu comecei a entender isso. Quando eu entrei lá atrás na Remasa, eu não tinha roupa. E as pessoas falavam assim, esse cara não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar certo. Eu no simples vai dar certo. Porque assim, eu vou aprender primeiro o quê? O conteúdo. Ok. Porque por mais que a minha vestimenta, hoje, graças a Deus, melhorou muito. Sim. Mas por mais que a minha vestimenta não era condizente adequada àquilo, eu aprendi a me adaptar. Eu falei, quando eu abrir a boca e for falar do meu produto, a pessoa vai falar assim, esse cara tem embasamento no que ele está falando. Vou parar, vou escutar. E aí você começa a trazer o modo de vendas. Perfeito. Que aí é o que eu gosto de falar. Eu aprendi a falar sobre consórcio de uma forma simples. Natural. Independente de eu ser negro, independente do meu estado. Sim. Sua roupa não, cara. E aí vai começando a acontecer. Então, segunda dica que é o que eu dei. Show. Independente da sua situação, se especialize no seu produto. Porque você vai encontrar alguém que vai parar para você escutar. Para te escutar, na verdade. A primeira dica é conhecimento e a segunda dica é movimento. Movimento. Porque assim, não se coloque como coitado. Perfeito. Porque ninguém compra de um coitado. Sim. A pessoa, querendo ou não, o vendedor ele não tem que pensar como uma... eu tô ali, eu sou coitadinho. Por quê? Entenda que a profissão que mais paga bem hoje é vendedor, cara. Sim. Se o médico hoje ele não souber vender o produto dele, ele fecha a clínica dele. Perfeito. Se um empresário ele não souber vender o produto dele, ele fecha. Só que a gente tem que parar de falar assim, o cara é vendedor, tá ali por tá. Não, o vendedor é o contrário. E eu falo que hoje, por exemplo, vendedor de consórcio é uma das profissões que mais bem se paga. Quando a gente vai na festa da família, Gouveia, só para a gente fazer uma breve introdução, geralmente se você tiver um médico, se tiver um advogado, as pessoas enchem a boca para falar. Fala assim, eu sou médico. Aí você tá ali no canto, você é o quê? Não, sou advogado. Aí o que tá no cantinho ali fala assim, e que você, o que é? Eu sou vendedor. A gente tem vergonha muitas das vezes de falar isso. Só que assim, hoje não tá mais isso. Não. Porque querendo ou não, um vendedor que ele sabe aonde ele quer chegar, um vendedor bem sucedido, sim, ele vai estar no mesmo patamar de uma pessoa formada hoje. Perfeito. Então, eu falo com o maior prazer do mundo, eu falo com a maior autonomia do mundo. Hoje eu consigo sentar em qualquer roda de empresários para conversar de igual para igual, porque querendo ou não, a venda me proporcionou isso e o consórcio me proporcionou muito mais. E a gente vai chegar nesse assunto. É isso aí. Até então, porque a venda não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite. Você faz o seu limite. É você que acha que você faz o seu salário. E hoje eu cheguei até o consórcio porque eu aprendi a entender o que é consórcio. É até o nosso tema de hoje. Desmistificando o consórcio e realizando sonhos. Então, entrando já no tema, né? E já passando a bola para você. O que vem a ser o consórcio? E como funciona o consórcio? Olha, a gente fala do consórcio de uma forma mais simples. O consórcio nada mais é que uma realização de sonhos. Ok. E como que eu realizo esse sonho? Eu quero comprar, por exemplo, um carro, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar uma moto. Como que eu faço isso? Hoje nós temos 3 meios de compra. Tá. Hoje eu tenho o à vista. Perfeito. Hoje é cultural brasileiro. Querendo ou não, quando você completa 18 anos, as pessoas falam, liberou um crédito ali para você, vai lá e compra algo. O financiamento. Até os bancos liberam hoje. Até os bancos liberam crédito. Cartão. E tem a terceira forma também, que é uma das modalidades de compra, que é o consórcio. Ok. Que poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem, a gente veio conversando sobre isso, falando sobre o consórcio, que poucas pessoas têm o conhecimento de consórcio. Sim. Algumas que conhecem o consórcio têm aquele preconceito. Qual que é o maior preconceito do consórcio? Você faz o consórcio agora e pega lá no final. Isso é a maior mentira que tem. É uma visão distorcida. É uma visão distorcida. E nos anos 90 também foi muito marginalizado o consórcio. Perfeito. Porque muitos eles vendiam de uma forma errada, errônea, por conta da regulamentação que teve.
Então, desde lá, o consórcio ele vem mudando ano após ano e ele vem, de acordo com esse boom também de informação pela internet, querendo ou não, as pessoas hoje elas têm mais conhecimento. Ok. Então, o consórcio nada mais é que uma forma de compra, que você pode comprar o que você quer. Hoje, o nosso segmento, por exemplo, a administradora que eu trabalho, ela tem a compra para você fazer do seu carro, da sua moto e, querendo ou não, do seu imóvel. Mas o que eu posso fazer com uma carta de crédito de consórcio? Hoje eu posso fazer de uma cirurgia plástica, entendeu? A comprar, vamos colocar aí um maquinário. Perfeito. Olha que diferença. Capital de giro. Posso fazer também. Então, assim, por que a gente vê os bancos hoje falar tanto de consórcio? O que é o consórcio? Consórcio nada mais é que uma forma de compra. Ok. Dentro do Brasil. Aí tem os comparativos. Como que eu posso realizar esse sonho? Através de duas modalidades. Eu consigo liberar o bem para você através de duas modalidades simples. Sorteio. Lembrando, não é tigrinho. Tem muita gente que confunde. Eu não vou fazer o consórcio porque é como se fosse um jogo de azar. Não é um jogo de azar. Não é. Entendeu? Então, assim, é tudo regulamentado. Metade das pessoas, vamos dizer que de 100 pessoas que tenha no grupo, 50 pessoas, a metade dessas pessoas vai sair pelo sorteio. Tá. Ou seja, não é um grupão. Ele tem uma numeração. Ou seja, aquilo que você contratar, eu vou ser obrigado como administrador a entregar para você. Perfeito. Então, metade vai sair pelo sorteio e a metade dessas pessoas, elas podem dar o lance. Danilo, eu não quero participar do sorteio. O sorteio, na verdade, é automático. Você participa, né? E a partir do momento que você não quer ficar aguardando só o sorteio, você pode dar um lance, que nada mais é que uma antecipação de parcela. Então, você consegue retirar o seu bem. Entendeu? Até mais. Vou até ter uma projeção, de repente. Sim. É que tem muita gente que fala, eu já vi muito vendedor falar assim, eu não posso te prometer nada. Ok. Eu acho que isso é a forma mais errônea que tem. Por quê? Se você compraria algo, aí eu faço essa pergunta para você, que alguém fala assim, compra esse celular aqui, mas não te prometo nada que ele pode dar defeito daqui a um mês. Você compraria? Não. É a mesma coisa que eu falo que muitos vendedores fazem. Sim. E poucas pessoas fazem o consórcio porque tem algumas atitudes que ainda faz lembrar que deu errado lá atrás. Perfeito. Então, quando a gente fala de consórcio, é simples, meu amigo. Sim. Você realizar o sonho de você poder comprar sua casa lá. Daqui, Danilo, eu tenho a certeza, se eu assinar esse papel com você, daqui 10 anos, eu já estou com a minha casa quitada. Eu não estou falando que vou entregar para você a casa daqui 10 anos. Você pode realizar esse sonho no primeiro mês, no segundo mês, dentro do prazo que você contratou. Perfeito. Só que, agora vindo para o Brasil, porque muitas pessoas ainda dão preferência no financiamento? Porque a necessidade de comprar emergente. Muitas pessoas nem precisam. Sim. Elas têm ainda vamos colocar assim, A crença limitante. a crença limitante de mostrar para alguém que eu quero ter algo. Sim. Eu não me programo. Às vezes eu não, só quero mostrar para alguém que eu tenho algo. Falta o planejamento. E o planejamento? Ou seja, eu vou falar assim como uma pessoa de periférica. Vamos colocar assim. Algumas informações, até alguns anos atrás, não chegavam nas periferias. Meu pai mesmo falava assim, consórcio é para quem Tem dinheiro. tem dinheiro. Perfeito. Meu pai falava também. Falava também? Por quê? Não é que o consórcio é para quem tem dinheiro. É que muitas informações não chegavam até lá. Sim. Hoje, se você pega aí, o que você vê mais, o banco é fazendo propaganda de consórcio. Se você olhar lá na TV aberta, o que você mais vê hoje é os bancos fazendo propaganda. Não está fazendo tanto de investimento mais. Não está fazendo, coloque na caderneta de poupança. Os bancos, eles estão fazendo o quê? E eles o perdem. Faça o consórcio. Porque o dinheiro, na verdade, ele não some. Sim. Ele só troca de mão. O banco, ele viu que a fatia do consórcio vem batendo recordes após recordes. Opa, peraí. Até então o pessoal não está mais guardando dinheirinho. Vou fazer o seguinte. Então eu vou fazer um consórcio. Por quê? Eu vou pagar menos juros do que um financiamento. Perfeito. E aí tem uma outra situação. Financiamento é bom? Consórcio é bom? Essa é a pergunta que não quer calar. Consórcio e financiamento. Consórcio versus financiamento? Quem ganha? Seria como se fosse aí um dos melhores lutadores do mundo, um contra o outro. Vamos colocar assim?
Vou explicar para você de uma forma mais tranquila. Ok. Primeiro, consórcio e financiamento não brigam. São duas formas de compras distintas, como eu falei aqui para você. É errado eu fazer um financiamento? Pelo contrário, cara. Se você é um cara emergente, que você tá ali com a casa, você já quer comprar, você tem uma entrada, você sabe quanto que você vai pagar a mais, porque querendo ou não, financiamento, dependendo do caso, você paga de 200% de juros Sim. a 370% de juros. Hoje nós temos alguns programas financeiros para você financiar a sua casa, que você vai fazer de 10 anos, mas pode ser que seja a 30 anos, 35 anos. Vou falar um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Ele foi feito para a população de baixa renda, Perfeito. para você pagar a sua casa em 30 anos. Sim. Ok? Ok. Só que o que poucas pessoas falam é o quanto você vai pagar de juros nisso. Sim. E o brasileiro, ele tem aquela coisa assim, mas eu já estou morando no que é meu. Só que ele não faz o custo final. Não. É como tem um cantor aí que ele sempre brinca, né? Não importa quanto eu vou pagar. Se parcelar, meu amigo, me dá aqui e já era. Sim. Só que não é assim. O consórcio, ele vem na contramão disso. Ele é para pessoas que faz uma programação. E o emergente, muitas das vezes, ele já quer tirar o bem rápido. Eu quero comprar o carro porque eu preciso do carro. Eu já quero comprar minha casa porque preciso sair do aluguel. E ele acaba pagando mais caro. É errado uma pessoa fazer isso? Não. Desde que esteja ciente. Ele está ciente. Consórcio, muitas das vezes, tem pessoas que não é. O emergente também está dentro do consórcio. Sim. O emergente está dentro do financiamento. Mas qual que está certo e qual errado? Nenhum dos dois, cara. Então, eu sempre respeito quem vai fazer. O meu cliente fala assim, Danilo, eu vou optar pelo financiamento porque eu preciso desse prazo. O consórcio, por mais que eu vou pagar menos, ele não vai me dar essa segurança de já ter o bate-pronto. É verdade. Isso é fato. Aí eu indico, realmente. E eu falo eu indico para todos os vendedores, seja sincero com o seu cliente. Porque se você vê que o cliente, você vai atrapalhar a vida dele, não faz o consórcio comigo que eu te contemplo daqui a um mês. Não faz, cara. É a transparência. Posso dizer que seria mais tranquilo? Faça lá o seu financiamento, porque depois eu coloco um consórcio para você quebrar esse juros sobre juros. A quitação do financiamento. Que dá para fazer no consórcio, poucas pessoas E poucas sabem. pessoas sabem disso. Que você pode pegar um consórcio, contemplar. Vamos dizer que você fez um consórcio em 30 anos. Perfeito. Com o mesmo valor de parcela, você faz um consórcio em 15 ou Ok. até menos. Então, você pode tirar, a gente faz como se fosse uma portabilidade. Explicando Sim. de uma forma mais clara, é você trocar, quem já fez portabilidade de celular, de operadora, vamos dizer que eu tenho uma operadora X e aí eu vou trocar pela Y. Ok. É a mesma coisa, mas vamos dizer que essa Y está me dando uma taxa melhor, Certo. uma condição melhor. Então eu pego o consórcio e faço a substituição. Então se eu fiz financiamento já para entrar na casa, não está errado. Beleza, fez, já foi. Tá lá. Só que aí, por isso que eu falo que as coisas elas não se duelam. A partir do momento que a pessoa faz cálculo, peraí, eu vou pagar a mesma parcela de um financiamento em 30 anos. Se eu não for uma pessoa que não tem tanta urgência assim já de entrar na casa, de ter esse desespero, para que eu vou fazer e vou comprar aí já para eu entrar numa dívida que não vai ser legal para mim? Ok. Então, quando eu falo que o consórcio ele nada mais é para aquela pessoa que pensa. Perfeito. Não quer dizer que o Faz financiamento o planejamento. a pessoa não pensou, fique claro. Mas é para aquela pessoa que fala assim, opa, eu vou colocar ali as minhas dívidas no papel, eu vou analisar para ver se aquilo ali é bom para mim e aí eu vou me programar. Você já viu uma pessoa programada a sofrer? Não. Não. Porque... É isso. E isso que falta muitas vezes, o que eu acho que você vai falar também, é nas bases, né? Educação financeira, planejamento financeiro. E é justamente isso que nós, né, da família Rebase, a gente coloca essa consultoria. Porque a gente vê a necessidade realmente da pessoa. E quando você coloca de uma forma transparente sobre a mesa daquele cliente na qual está pensando em fazer o consórcio, ele vai avaliar e fala, pô, é uma oportunidade realmente. Exatamente. Você fala de educação financeira. Nas escolas hoje públicas, a gente tem educação financeira? Não. Por isso que poucas pessoas conhecem o consórcio a E fundo. teve uma lei aí que era para colocar educação financeira. Então, por quê? Os bancos, eles não querem, vamos colocar assim, eles não querem que você tenha tanto conhecimento financeiro. Sim. Ele quer que você faça o seguinte, que você pague os juros, juros sobre juros. Alguém está ganhando nessa.
E esse alguém, o último da fila a ganhar vai ser você. Mais fácil para manipular a massa. Porque automaticamente você está pensando assim, pô, mas eu já consegui minha casa. Por isso que a gente fala do emergente. Já consegui minha casa, tal. Mas o banco ele já ganhou 3 casas em cima dessa. E outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte, Danilo. Posso utilizar o fundo de garantia No do consórcio? consórcio? Com certeza. Você pode tanto utilizar para ofertar um lance. Danilo, mas o lance, o que é o lance? O que você fala sobre o lance? Isso. É que tem gente que tem dúvida em relação ao lance. Quando a gente fala lance, acha que é um leilão. Tá. Ah, mas eu não vou entrar no consórcio porque eu falei da questão do sorteio. O pessoal Ok. acha que é como se fosse loteria, Sim. Mega Sena, então nunca vou ganhar. Não, pelo contrário. Dentro você vai entrar num grupo que você vai poder tirar aquele bem pelo sorteio. Só que se você não quiser aguardar esse sorteio ou até do prazo que você inaugurou ali o seu consórcio ou até o término, não quero esperar, eu quero adiantar, eu quero pegar o meu bem antes, meu amigo, é mais fácil você dar um lance, que aí você não espera. Ok. Aí, como que funciona no consórcio? Você vai pegar na média lá, tá saindo lá com 50% e 50%. Falando de imóvel. Ou pode ser até menos, vamos colocar lá, tá 25% para eu tirar o meu imóvel. Ou tô acompanhando o grupo. Ah, então vou dar 25%. E a probabilidade de eu tirar esse bem pelo lance é grande. Maior. Aí o que acontece? Eu dei o meu lance. Sim. A partir do momento que eu dei o meu lance, ele nada mais é que uma antecipação de parcela. Eu vou ter que dar uma origem. Eu contemplei como funciona. Dei o lance, vou colocar assim, a administradora, ela fala assim, Gouveia, você contemplou. Tá. Perfeito? A administradora fala, você contemplou pelo lance. A gente vai emitir um boleto para você, você vai literalmente só quitar esse boleto. Esse valor que você adiantou, eu vou dar uma origem. Ou no seu prazo, sendo que eu vou diminuir, ou vou diminuir as suas parcelas. Perfeito. Então, assim, tem gente que acha que você vai dar o lance e vai ficar com aquele valor depositado na administradora. Ah, tá. Não, Perfeito. o lance, ele nada mais é que é fictício. Você oferta. Tá. Vamos dizer que assim, na metade do mês, vou dar um exemplo, no dia 15, a gente faz a apuração. Todo mundo quantas pessoas deu o lance aqui? Deu 15 pessoas. Quem deu o lance maior? Foi o Gouveia. Opa, Gouveia. A gente fez a apuração dentro do mês, o seu lance foi o maior. Beleza? Ok? Tá. Gerei um boleto para você. Você vai lá, quita o boleto e automaticamente o valor macro, você vai e vai comprar a sua casa, vai comprar sua moto ou o seu veículo. Show de bola. Porque na verdade também hoje tem, antigamente, outra pergunta que o pessoal fizeram essa pergunta também aqui. É assim, você tem o lance limite Lance limite? para imóveis? Para imóvel? Tem. É que assim, hoje algumas administradoras trabalham da seguinte forma. Lance limitado. Ok. O lance limitado, ele nada mais é. Tem muita gente que fala assim, mas é ruim o lance limitado. Não, não é. Ele é bom. Porque pensa você disputar, talvez você vai lembrar de alguém rico. Sim. Você conhece alguém muito rico? Sim. Pensa você que não tem um poder aquisitivo tão alto, Tá. você disputar num lance com um cara que é podre de rico. Na sua cabeça, quem que você acha que vai ter mais vantagem? Sem sobrevivência, pessoa que é poder rico. Podre de rico. Alguns consórcios, algumas administradoras, elas limitam o lance Ok. para que aquele trabalhador, aquela pessoa, pai de família, mãe de família, ou a pessoa que quer comprar o seu primeiro imóvel, está se programando ali, ela não venha participar muitas das vezes que essa pessoa que quer dar um lance lá em cima, lance livre. Sim. Ou seja, eu limito um lance e aí eu, você, a outra pessoa, todo mundo vai ter o mesmo poder de compra. Muito bom. Ou seja, eu faço esse jogo ficar Igual a igual. igual. Ok. Então, só que tem outras administradoras e tem grupos também que é lance livre. Perfeito. Quem der o lance maior dentro do mês, leva. Então, isso vai de grupo para grupo, isso vai de administradora para administradora. Mas em relação a lances limitados ou lances fixos, isso vale a pena, porque quando a pessoa for contratar um plano, ela tem que saber qual que é o plano que ela contratou. Por isso que eu falo, consórcio é tudo igual? É tudo igual. Tá. Só que um grupo de outro, ele vai mudar muito. O grupo aquele grupo ele tem qual característica? É isso, isso, isso. E é isso que eu falo, que diferencia vendedor de um consultor. Perfeito. O consultor, ele vai passar, por isso que eu falo, hoje eu formo consultores. Sim. Eu não formo um vendedor para te vender goela abaixo. Ok. Então, no automático, quando você falar da sua necessidade, ele vai saber aquilo que ele vai preparar para você. Perfeito. Não é só assim, eu faço você, coloco você em tal grupo porque a parcela deu no seu bolso. Não é isso.
Então, as pessoas que cancelam um consórcio, posso dizer para você com 90% é porque certamente aquele grupo não era para ela. Certo. Então, ela entrou na característica que não era viável para ela. Então, Ok. assim, ela falou assim, caramba, não era isso que eu queria. Aí ela vai pagar uma parcela, duas, 3, 4, talvez pode pagar Isso. até anos. Só que ela vai pensar e vai falar assim, o que eu fiz? Perfeito. E isso não é bom. Porque não teve a consultoria ou não teve todo um respaldo do vendedor em relação à compra que ele fez. Executou. Exatamente. Nesses 11 anos, lá atrás eu fazia um trabalho muito forte que era porta a porta. E o nosso foco sempre foi muito empresário. Tá. E trabalhando dessa forma, eu conheci muitos empresários. E eu comecei a entender a mente do empresário. Quando você vai fazer uma visita para o empresário, você perguntava para eles assim, ó, você conhece o consórcio? Não, eu tenho consórcio. Aí você fala assim, beleza. Mas você entende o consórcio? Não, eu fiz porque a gerente do banco lá, ela queria aumentar meu limite. Eu falei, faz um consórcio para me ajudar. Só que eu perguntava, tá, mas você sabe como funciona? Não. E às vezes essa pessoa ela nem sabia como que funcionava. E acaba prejudicando, querendo ou não, ela. Porque se ela não sabe como funciona o consórcio, ela está adquirindo algo que ela não sabe. Então, para ela, às vezes, já cancelei 10. Eu já conheci gente que já cancelou mais de 25 consórcios. Sim. O gerente me ajudava e depois eu fazia, depois, não quero mais. Só que ela não tirou nenhum bem. Tá. Para ela o consórcio foi bom? Não foi. Ela não entendeu a modalidade que aquele dinheiro que ela colocava dentro daquele grupo Sim. era para ter um bem maior. Com certeza. Então, quando a gente fala realizando sonhos, é exatamente isso. Qual que é o meu sonho? O meu sonho é ter uma casa na praia, é ter uma casa de veraneio, é ter um apartamento, é ter uma casa, é ter uma moto. Então, assim, é ter um carro novo. Sim. Nada mais é que uma ponte para você adquirir aquilo que você quer pagando barato. Perfeito. Entendeu? E tento hoje, de tudo isso, parece que tem o grupo hoje, o grupo novo, né, que está em alta, que está todo mundo aderindo a esse grupo novo, que é o chamado Orobasa, né? Inclusive hoje teve uma assembleia lá, porque tem junto onde o Ricardo, o nosso diretor, falou novamente desse grupo Orobasa. Sim. E esse Orobasa, o que eu vi aí, nós temos 3 situações. Você tinha comentado do sorteio, através do sorteio, através do lance, né, lance limite, e tem também o lance sem limite. Só que antes de chegar nisso aí, do Orobasa, eu só gostaria que você explicasse um pouquinho sobre lance embutido. Só para fechar. Lance embutido? Fechar e a gente volta já do Orobasa logo em seguida. Lance embutido é como se fosse... Como se fosse, não. Vou explicar de uma forma mais direta. Tá. Lance embutido nada mais é que é uma pessoa que não quer descapitalizar, mas ela quer dar lance. Ok. É como se a administradora ela pegasse parte daquele crédito e ela te emprestasse. Legal. Tem muita gente que fala assim, Danilo, mas tá, vamos colocar em números aqui. Tá. Eu pego uma carta de 100 mil Perfeito. e eu utilizo 25%, que, querendo ou não, 25% de 100 mil seria 25 mil. Tá. Vai sobrar quanto na minha mão? Sobra 75 mil na minha mão. Ok. E esse lance, querendo ou não, fica para a administradora. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu pago ou não pago por esse lance embutido? Sim, você vai pagar a taxa em cima dos 100 mil. Ok? Depois de contemplado zero a dívida, eu não pago mais. Você continua pagando as taxas sobre os 100 mil. Por mais que a sua dívida diminua, você continua pagando a taxa pelo valor contratado. Até então porque você contratou aquele valor. Mas aí, eu pergunto para você, vale a pena? 100% eu tenho certeza, uma convicção que vale a pena. Sabe por quê? A princípio, eu não peguei esses 25 mil eu estou utilizando, muitos empresários, qual que é o boom deles? Eles gostam de trabalhar com dinheiro de quem? Do banco. Do banco. Eu vou estar trabalhando com o dinheiro da Remasa, pagando Sim. uma taxa mínima. Ou seja, esses 25 mil que eu tiraria do meu bolso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando emprestado com a Remasa, estou utilizando como lance. Aquele valor que eu queria, que era 75 mil, o que eu fiz? Eu só paguei parcela, utilizei o lance embutido, que seria meus 25 mil, como trampolim Perfeito. para pegar os 75. Ou seja, vale a pena. E aproveitando sobre o que você falou, taxa, qual que seria a taxa hoje? Hoje taxa de consórcio ela é muito relativa, entendeu? Só que hoje para imóvel eu tenho taxa de 10%. Tá. Por exemplo, a nossa administradora, a minha administradora, ela tem uma taxa que é 10%. Não tem em lugar nenhum.
Você pode pesquisar. Tem empresas que tenta copiar, mas não consegue. 10% ao ano. 10% no prazo total. Total. Isso que muitos clientes pegam. Geralmente a gente fala assim, mas qual que é a taxa de um financiamento? O cara fala assim, 12%, peguei uma taxa barata. Sim. Aí a gente fala, pô, a gente tem uma taxa de 10%. Aí o cara fala, então tá bem próximo de um financiamento, compensa mais eu fazer. Não, gente. A taxa do financiamento, eles estão cobrando 12 ao ano. Ou seja, 12, 10, tem clientes que pegam essa taxa. Ok. Mas se eu coloco aí, ao ano, eu estou falando de 30 anos. 12%. Então, todo ano ali eu estou pagando 12%. No consórcio, vamos dizer que eu vou pagar aí 10%, mas no prazo total de 15 anos. Perfeito. Aí que começa a briga a ficar desigual. Fica desigual. Entendeu? O que é melhor? Consórcio ou financiamento? Como eu falei. Eu vou deixar no ar. Deixa o like lá para falar se é melhor ou não é, mas assim. Que o pessoal pode mandar aí. Manda aí. Quem tiver assistido, manda para nós perguntas. E também pode colocar lá nos comentários também, porque Sim. eu falo que é um produto muito amplo. Sim, muito verdade. amplo. Hoje, para um empresário que está sendo comum, né? Eu virei especialista, querendo ou não, em fazer dinheiro com garantia. Tá. Assim, mas o consórcio não é só para comprar casa? Não, cara. A grande maioria dos brasileiros hoje, e de muitos empresários, o que os bancos estão limitando? Capital. Ok. O banco ele não está emprestando dinheiro como emprestava antes. Não. Tem muita gente que fala assim, rigoroso. é o governo tal. Eu falo que assim, eu não sou partidário de governo nenhum. Mas os bancos hoje, eles estão, a cada dia mais, ele está limitando a linha de crédito para as empresas, para os empresários. Aí, tem muitos empresários que têm patrimônio, só que ele não tem a liquidez. Sim. Aí, no seu bairro com certeza deve ter, quantas placas de vende-se Vários. você vê? Quanto tempo tem ali que as pessoas não vendem o imóvel? Aí, o que você pode fazer? O empresário ele pode comprar a própria casa dele. Sim. Eu falo assim, como assim comprar a casa dele? Por quê? Vale a pena hoje, a gente fala que quem investe em terra não erra. Não é. Vale a pena eu ficar vendendo meus imóveis tudo para investir na minha empresa? Não. Se eu fizesse de uma maneira diferente, eu pegar o meu imóvel, Sim. eu faço uma carta de crédito, Ok. eu contemplo essa carta de crédito. Vamos dizer que eu pego aí 500 mil reais, eu tenho um imóvel hoje de 500 mil reais. Sim. Eu compro esse imóvel meu de 500 mil reais e deixo lá, eu posso colocar ele para locar. Hoje, um aluguel aí, vamos colocar 0,5 de uma casa de 500 mil, quanto que me gera? R$1.500. Você fala assim, Danilo, mas vale a pena eu locar minha casa de 500 mil? Cara, isso fica ao critério. Aí, o que ele pode fazer? Ele vai pegar aqui, a casa dele e ele vai comprar. A Remasa vai pagar, por exemplo, a Remasa, a administradora B, a administradora C. Lembrando, nós estamos falando hoje de uma empresa que você consegue comprar o seu próprio empreendimento. Isso que eu ia te perguntar, mas vai lá. Algumas outras administradoras você tem que fazer a triangulação. Você não consegue comprar o seu próprio imóvel. Essa é a grande sacada. Então, assim, hoje eu tenho total capacidade de vender para o meu cliente. Liberdade. Ele comprar a própria casa dele. Fala assim, meu amigo, faz aqui que eu vou liberar o seu crédito, você vai comprar a sua casa no seu nome e você vai continuar com a sua casa. Sim. Essa administradora qual que a gente representa, que é a Remasa, que é muito boa e das pioneiras, eu consigo fazer isso. Perfeito. Eu consigo fazer isso. Então, se eu tenho minha casa lá de 500 mil reais, eu faço um crédito com você de 500 mil. No automático, eu contemplo a casa e compro minha própria casa. Ou seja, eu vou ter 500 mil no meu bolso. A minha casa eu vendi? Não, eu continuo com o meu patrimônio de 500 mil. Eu posso locar, eu posso, querendo ou não, continuar morando nela, porque isso nada impede. Nada impede. Eu posso ter mais de uma casa. Só que um empresário hoje com 500 mil na mão, ele não faz virar 1,5 milhão? Com certeza. 2 milhões? Muito bem investido, com certeza. Ele sabe reinvestir. Sim. Então, em vez de eu procurar um dinheiro no banco, onde eu vou viabilizar ali, beleza, a minha situação, mas eu vou pagar muito mais caro. Não compensa eu pegar uma taxa de consórcio que é muito mais em conta, comprar o meu próprio imóvel, me capitalizar e investir? Isso é uma alavancagem. É uma alavancagem. Alavancagem. Tanto o pessoal fala hoje, né? Grandes. O pessoal, não vou citar o nome das pessoas que falam, né? Tem alguns coaches aí que... alguns coaches aí falam alavancagem de imóveis, estão ficando ricos. De fato, estão.
E essas informações que nós estamos passando aqui não era chegado a nós. Por quê? Porque quem fazia isso aí, quem faz isso muito, são o pessoal que tinha o poder aquisitivo razoável. E hoje essa informação está chegando. Eu vou dar uma dica, por exemplo. Tem um coach aí que ele faz muito isso, é bem conhecido. Sim. Querendo ou não, estava se elegendo aí para ser prefeito de São Tá. Paulo. Muitos conhecem. Uma das sacadas que ele faz é bem simples. As pessoas falam assim, Danilo, eu consigo comprar bens de leilão? Que talvez seja um mito e verdade. Consegue. Você não consegue, algumas administradoras não conseguem tirar do leilão, mas a partir do momento que você compra lá no leilão, você pode... Saiu do leilão, algumas administradoras já têm essa facilidade. Saiu do leilão, você vai lá e compra. Ok. Ou seja, vou dar um exemplo. Vamos dizer que um imóvel hoje, ele custe, aí nós estamos falando do valor redondo, custa 500 mil. Tá. Só que no leilão, ele vai custar 200 mil reais. Sim. Eu vou lá e compro ele por 200 mil. Tirei do leilão. Qual que é o valor desse imóvel? 500 mil. 500 mil. Ou seja, eu posso ir lá, fazer uma carta de crédito, me capitalizar. Sim. Eu paguei quanto no imóvel? 200. 200. Só que eu fiz a carta de crédito e aí contemplei de 500. A empresa, a administradora, vai pagar para mim 70% em cima do valor do bem. Então, ou seja, eu já me capitalizei em cima. Sim. E com esse valor que eu comprei do meu próprio imóvel, que eu paguei baratinho, eu vou lá e repito a operação. Compro outro imóvel e aí E eu assim eu vou comprando e replicando essas situações. Aí meu patrimônio só vai... Aumentando. E essa visão é que as pessoas hoje estão tendo a consciência disso por causa da informação que está chegando, por causa que está vindo essas informações. É porque muita gente fala assim, mas é investimento, é aplicação, o que é essa carta de crédito, o que é o consórcio, o que vocês tanto falam de crédito, o que dá para fazer? Então, assim, é amplo. A gente sempre fala, tem muita gente que fala assim, mas é uma aplicação financeira, o que é um investimento? Eu acho assim que não é um investimento. É uma forma de comprar. Por quê? Quando a gente fala de investimento, peguei o meu dinheiro, apliquei e estou vendo Sim. a rentabilidade disso. Ok. Ok? Só que, por exemplo, eu dei aqui um exemplo que é uma forma de você alavancar e dentro dessa alavancagem patrimonial você pode investir. Aí pode ser em qualquer tipo de investimento. N situações. Ou seja, a modalidade de carta de crédito ela é uma alavancagem patrimonial que você Certo. pode alavancar para você reinvestir em outras ramificações ali. Aí vai além. Então, quando eu conheci esse conceito de consórcio, então eu não conhecia esse conceito de consórcio, porque teve então, o consórcio é da época de 1990, né? Que era aquilo que meu pai falava, é só para rico. Ou senão, isso é lavagem de dinheiro, porque o cara vai lá e tal. É uma pirâmide. É a pirâmide. Então, a forma que foi conduzida pela minha crença, quando eu desconstruí isso e reconstruí, eu falei, cara, isso é uma sacada. Isso é uma puta sacada. E hoje eu adquiri consórcio. Né? Ó, eu vou dar um exemplo de clientes simples assim. Vamos lá, para você tirar uma moto hoje em algumas concessionárias, vamos dizer que você tem que dar 30%. Hoje tem muitas empresas que estão alugando moto, Sim, não é? sim. E eu tenho muitos clientes hoje que eles pagam uma parcelinha pequena, tá? Paga, contemplou, a partir do momento que ele contemplou, ele põe essa moto para alugar. O valor que ele está pagando de parcela é surreal. Vamos dizer que é R$500, R$300. Só que o valor que ele loca essa moto, paga 3 motos, cara. Ok. Aí ele faz outro consórcio. Faz outro consórcio. Sim. Porque ele está pagando barato. E assim, a sacada do consórcio, e eu falo que assim, não é. Para quem quer investir, é não tirar dinheiro do bolso. Sim. Onde o consórcio ele vai entrar? Para você, querendo ou não, fazer uma alavancagem patrimonial, pagando pouco. Você deu um exemplo. Tirar o lance da própria carta. Perfeito. É uma sacada? Não estou tirando dinheiro do bolso. Eu pagar um consórcio até ser sorteado, mês a mês todo mundo vai ser sorteado. É uma Sim. boa de uma sacada. Porque pensa, se eu vou locar um carro, se eu for locar uma moto, ou também um imóvel, vamos falar de um valores alto. Pensa hoje, eu tive cliente aí mês passado, um pastor que ele contemplou em 2 dias. O cara fez o consórcio, já estava na época do Imóvel. sorteio, 200 mil. O meu foi contemplado também, o mesmo. Ele comprou os 2 consórcios. Um E um ele mês. tirou do mesmo mês. Um ele tirou do sorteio e o outro ele tirou pro lance. E ele vai fazer isso aí. O seu cliente ele queria utilizar para locação. Para locação de motos. Então assim, a moto se paga.
Sim. E a moto se paga. Então, quando a gente fala de aumento patrimonial, tem muita gente que acha que aumento patrimonial é só você comprar o seu imóvel. Sim. Mas pensa aí você com 4 carros, 5 carros locados, Do Uber. querendo ou não, A qual que é o seu 2.800. patrimônio? A 2.800 hoje o valor do aluguel. 2.800. Só que assim, o carro lá, 60 mil, 80 mil, 100 mil, tá no seu nome. Ou seja, você tem patrimônio. Sim. Você quiser vender ali, tive uma dor de cabeça, alguma coisa, eu posso vender? Pode. Então, o consórcio, ele nada mais é que ele vai possibilitar você daquele valor micro, que é o valor da sua parcela, se tornar um valor macro. Daquele valor que é o que você deseja, que é de 100 mil, 300 mil, 60 mil, que seja de um carro, ou que seja de uma moto, que seja de 20 mil. Tem pessoas que locam o carro 2.800 hoje e pagam a parcela de R$900. É isso. Exatamente. Pagando pouco, você vai ter pouco. muito. Agora, voltando novamente àquela situação do nosso Orobasa. Que esse é a nossa galinha de ovos de ouro hoje, pode se dizer assim. Sim. Esse grupo novo que tá... Fala um pouco desse grupo. Fala bem mais desse grupo pra gente. Eu falo que esse grupo, primeiramente, já faço um spoiler aí para quem quer sair do aluguel. Vou falar assim, para casais que tá pensando em iniciar ali para ter a primeira casa. Pessoas que fizeram um financiamento para você quitar esse financiamento, porque você vai pagar pouco a parcela. Entendeu? E para também, para quem não sabe, para quem comprou imóvel na planta. Sim. Porque o cara comprou imóvel na planta ali, daqui 36 meses, 20 meses, ele vai ter que financiar. Perfeito. Sabia que hoje eu não posso comprar um imóvel na planta com a carta de crédito, mas quando abrir o financiamento, ao invés de eu entrar no financiamento, eu já posso jogar a carta de crédito. Ou seja, esse grupo aqui que a gente fala Oromasa, né? A Remasa ela inovou. Tá. Ela foi uma das primeiras administradoras a fazer o prazo de 240 meses, que é 20 anos. Ok. Até então, nenhuma administradora fazia isso. Sim. Aqui no Brasil. Então, ela sempre vem inovando. E quando a gente fala de carta de crédito de imóvel, como que eu consigo contemplar? Ela tem uma baita de uma sacada que você pode... A gente falou um pouquinho de lance. Você só entra pagando parcela. Perfeito. Hoje, pensa... Quem compra hoje 300 mil com menos de R$1.000? Eu falo assim que hoje aqui no Brasil, para você comprar um carro aí que seria o Kwid, que seria o carro que tem aí... As pessoas falam que é o carro mais barato do Brasil. Certo. Se você for em qualquer concessionária hoje, com R$900, você não consegue comprar um Renault Kwid. E hoje, com R$900, você consegue adquirir 300 mil, que é uma carta de crédito para imóvel aqui na empresa. Então... Isso é o que as pessoas precisam saber. Danilo, eu tenho um sonho de adquirir a minha casa. Eu tenho um sonho de adquirir o meu imóvel. Eu posso pagar pouco e ter o muito? É isso. Sim. Essa é a sacada. O que esse grupo tem de vantagem? Danilo, mas eu não quero ficar só esperando sorteio. Sabia que com esse grupo você pode ter 50% de lance? Ou seja, vamos dizer que eu faça aí uma carta de 500 mil. Eu tiro 250 mil para lance, sobra na minha mão 250 mil para comprar um imóvel. Tá ruim? Não. É ótimo. Hoje você compra. Ah, eu consigo fazer para um empresário. Ah, mas hoje 500 mil não faz nem cócega. Eu estou escutando muito isso. Danilo, eu preciso hoje de 2 milhões, eu preciso hoje de 1 milhão. Eu já falo para o empresário, se ele precisa hoje de 1 milhão, eu falo, faz nesse grupo aqui, que vai iniciar, faz 2 milhões. 1 milhão deixa comigo que eu vou... Todo mês aí vou te ajudar você dando lance. Certo. E vai sobrar exatamente na sua mão 1 milhão. Tá ruim? Okay. Não. Ele não vai descapitalizar nada para lance. Nem um pouco. Qual que é a vantagem? Só se preocupa com parcela. E Sim. o restante deixa comigo, que eu vou só mostrar os Administrando. Então, quando a gente fala dessa baita sacada, hoje nós não temos nenhum grupo no Brasil que tenha essas vantagens. Você tirar 50% da carta para você dar de lance e também com esse prazo. E também as modalidades, forma de pagamento facilitadas que você pode aí ter. Sim. Então, com esse valor de parcela, pensa aí para você pegar 600 mil com menos de 3 mil reais de parcela. Sim. Vale a pena? 300 mil com menos de R$1.000. Eu penso isso. Hoje, aqui em São Paulo, que o custo, talvez a gente vai estar distribuindo esse vídeo aí para todo lugar do Brasil, mas aqui em São Paulo, um aluguel hoje com menos de R$1.000
é complicado você Sim, achar. é muito difícil. Porque o metro quadrado ele se muito tornou difícil. caro aqui em São Paulo. Então, eu falo, quer sair do aluguel, quer comprar a primeira casa, ou você que já tem sua casa, mas está sonhando com a casa na praia, está sonhando com algo diferente, eu falo, esse seria o primeiro caminho. Esse é o momento. Né? Esse é o Porque eu momento. vejo que... E as vendas estão a todo vapor. Por quê? Porque a idade as pessoas viram que realmente a grande situação e a grande sacada o Oromasa para a primeira compra da casa dele, ou, como você falou, para utilizar na praia. Eu falo assim por experiência de causa, está se tornando comum a procura de corretores vir querer trabalhar no consórcio. Tá. E uma das perguntas que eu sempre faço, tá, mas a corretagem tá bom? Eu tenho amigos que trabalham na corretagem, respeito e tá bombando. Sim. Só que alguns sempre vêm com aquela mesma situação. Falam, Danilo, o que acontece? E a gente sabe que está sendo assim, a taxa de juros no Brasil ela está cada vez mais alta. Aumentou ontem de novo. Ontem, de novo, quem acompanha os jornais aí, sabe que aumentou. Sim. O que os bancos estão fazendo? Como acabei de falar também sobre os empresários, está restringindo o crédito. Ou seja, quem tem ali o seu salário mínimo, que quer comprar a sua casinha, quem tem a renda um pouquinho mais restrita, vai ficar mais difícil. Com certeza. E além disso, a gente pega parte da população brasileira, tem ainda restrição. E os bancos, hoje, eles 80%. estão liberando crédito? Não. Então, Tem que ser muito mais rigoroso. e aí começou a ficar muito mais restrita a Sim. compra do imóvel. Sim. Então, cada vez mais, com as taxas de juros subindo, cada dia mais, o sonho talvez da casa própria, porque a gente fala, o maior sonho do brasileiro, hoje, pode falar aqui, de carro, de moto, ainda assim é o sonho da casa própria. Com certeza. E quando a gente começa a colocar esse sonho mais distante do brasileiro, ele fica pensando, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E o consórcio ele veio na contramão dos juros. Tá. Porque, querendo ou não, não é que ele veio hoje, as pessoas estão conhecendo hoje. Ele já vinha lá atrás. Certo. Só que quando as pessoas começaram a entender que hoje tem uma forma muito mais viável e elas começaram a entender que não era aquilo que elas pensavam, que pegava agora e pegava só no final, Certo. elas podem pegar no primeiro mês, elas podem pegar no segundo mês, pode pegar daqui a um ano, num prazo mais curto que elas não imaginavam, que é só fazer uma programação simples. Aí ela falou, opa, é aqui que eu quero estar. Então, por isso que a gente vê que o dinheiro, voltando novamente, ele não some. Certo. Ele só troca de mão. Aí os bancos começaram a fazer o quê? Opa, peraí. Se ninguém está procurando tanto financiamento, a gente não está liberando crédito, É mais uma fatia. está todo mundo migrando para o consórcio. Por isso que a gente está vendo hoje os bancos só anunciando consórcio. E é aquilo que eu falo, é que eu sempre falei em casa, Sempre procurei né? Eu sou meio metódico, você sabe disso, você percebeu já. Eu sempre procurei assim, as situações, por exemplo, a carne. Quando você vai comprar carne, você compra a carne do açougue ou você vai comprar a carne do churrasco no final de semana no supermercado? Muitas vezes eu vou no açougue. Por que eu vou no açougue? Porque o açougue só vende carne. Então a especialidade dele é carne. Então ele tem que vender a melhor carne para mim. Entendeu? Exatamente. Para que eu possa voltar e comprar a carne dele. O açougue era um cara que estava ali, de repente, promotor, foi promovido, você agora vai trabalhar no açougue. E aí ele tem que aprender, então tem essas coisas. Então são situações. Eu vou fazer o consórcio, se eu tiver que fazer o consórcio, tem que procurar um consultor ou a empresa que trabalha, administrador que trabalha com o consórcio. Mas aí entra a parte legal. Tem gente, eu sempre falo isso, os vendedores hoje eles acharam uma forma mais simples de falar sobre o consórcio. E tem muita gente que tem medo de falar a palavra consórcio, porque lá atrás foi muito marginalizado o consórcio. Sim. As pessoas colocavam o consórcio a goela abaixo. Não, faz o que você tem, aí a pessoa nem entendia o que estava fazendo e cancelava. Hoje tem muitos vendedores que não falam consórcio, falam carta de crédito. Eu já vi pessoas falar assim, nossa, mas eu queria fazer um consórcio e aí o cara me vendeu uma carta de crédito. Eu falo, mas é a mesma coisa. Ou vice-versa. Eu já vi pessoas cancelarem porque falava assim, a pessoa me ofereceu um crédito, eu achei que era um crédito que eu assinava e já ia cair na conta, e depois eu fui descobrir que era um consórcio. Que é lei de crédito. Então, nessa questão de falar sobre crédito, o que é bom, o que não é, eu falo que é mais fácil a gente falar assim, o consórcio ele é bom no começo, no meio e no fim. Por quê? Quando você entende a modalidade de consórcio que você pode finalizar ali, adquirindo o seu patrimônio maior, você é muito mais feliz. Sim. Entendeu? E eu percebo hoje, se a pessoa quiser realmente realizar o seu sonho dela, realizar o sonho, e hoje a grande oportunidade que ela tem é esse grupo do Oromasa. Sim.
né, esse grupo Toro Mazda, porque até então ele vai pagar uma parcela que atende o bolso dele hoje, como você falou, né, em torno aí de R$ 1.000, e que faz com que ele, e até não só a pessoa que quer comprar casa, mas o capital de giro, que eu vi que utiliza hoje, muitos empresários estão utilizando o capital de giro. E aí estão saindo fora do banco para ir para o consórcio, para falar, cara, essa aqui é a bola da vez. Os bancos, eles estão usando muito crédito com garantia do seu imóvel, crédito com garantia do seu veículo. Só que aí a taxa, ela ainda chega bem próxima de um financiamento. Você está refinanciando. No consórcio é o contrário, você está pagando com uma taxa de consórcio. Essa mesma operação. Então, é aí onde eu falo de uma forma totalmente fácil. Você vai fazer isso, refinanciar o seu bem, Sim. só que uma taxa de um financiamento próximo. Perfeito. Aqui você vai refinanciar o seu bem, mas com a taxa de consórcio, participando da modalidade de consórcio. Aí que entra a parte onde você ganha dinheiro. Show. Danilo, maravilhoso essa live. Nossa live tá, meu, eu poderia aqui falar até mais 1 hora. Dá né? pra falar. Tem assunto ainda, tem mas... assunto pra caramba. Essa live a gente vai projetar para colocar aí nas nossas redes, nas nossas mídias, nos nossos canais, né? Para que as pessoas comecem a entender o que é os fundamentos realmente, o correto de falar dos consórcios. Porque eu vejo hoje, até então você acompanha também, dentro dos coaches, os caras têm aquele achismo, eu acho. Ah, meu amigo falou aquilo, o outro falou aquilo, mas de fato, realmente, só sabe consórcio quem está no consórcio. É mais ou menos o casamento, cara. Só sabe quem tá no casamento? Casamento, cara. Se quem quer saber o que é casamento, entra pra dentro do casamento. Embora meu casamento seja maravilhoso. Amor, que você tá me ouvindo aí, te amo de paixão. Hoje alguém dorme no sofá. Mas é aquilo, você só vai saber quando você estiver dentro. Sim. Né? Você vai saber como funciona uma empresa quando você estiver naquela gestão e fazer a administração daquela empresa. Aí você vai saber como que é. Legal. E aí, nossa proposta é essa. Né? Agradeço a sua Eu que agradeço. participação. E assim, eu falo que é passar o conhecimento. Aquilo que eu não tive, eu sempre tento passar de uma forma mais clara. E o consórcio, eu falo que poucas pessoas, mas hoje, graças a Deus, pela tecnologia, a gente tem muito mais a informação nas nossas mãos. Sim. Querendo ou não, as redes sociais, ela vem hoje para ampliar e multiplicar o nosso conhecimento. Então, assim, o consórcio, ele está vindo quebrando recordes sobre recordes, entendeu? Sim. Eu pego aí a nossa empresa, você pega a evolução que tem na compra de veículos, de moto e de imóvel, ela é um boom, cara. Sim. Então, é isso. Eu venho aqui, agradeço pela participação. Espero que a gente tenha a parte 2 aí para a gente falar episódio 2, muito 3, mais aí do que ficou para falar. E é isso. É levar o conhecimento para pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais sobre o nosso produto. Só antes de finalizar, a última pergunta que é muito importante, que é o pós-venda da Rimasa. Isso que foi a cereja do bolo para mim quando eu vim trabalhar nessa empresa. Então, eu falo muito, por exemplo, a gente tem o nosso setor de pós-venda, que eu acho que não é só... Ele resguarda muito a pessoa que está comprando um consórcio. Então, a partir do momento que você compra um consórcio conosco, um setor ele vai ligar para você e vai perguntar exatamente tudo que o vendedor te falou. Então, dentro do pós-venda, você tem um resguarde. Ok. Aquilo você tem que estar ciente que é um consórcio. Perfeito. Senão, a venda ela nem vai para frente. Entendeu? Então, assim, o nosso time, a nossa empresa, ela trabalha como se fosse um time muito, eu posso dizer, alinhado. Porque se tiver uma folhinha que não está de acordo, ela barra e você vai ter que explicar até o seu cliente entender. Ambas as partes estando de acordo, nós damos seguimento. Certo. Então, o nosso nível de qualidade, a gente busca a qualidade, é simplesmente para a pessoa falar assim, ó, eu fiz um consórcio, eu sei que é um consórcio e eu vou adquirir o meu patrimônio em cima disso. Porque a gente brincou, né? Até o tema, eu não vendo consórcio, eu não quero consórcio. Na verdade, não é isso. Ninguém quer, talvez, a palavra consórcio. Não discriminando, porque eu amo consórcio. Sim. Mas a pessoa ela quer comprar uma casa, ela quer realizar o sonho de... querendo ou não juntar um dinheiro. Perfeito. Ela quer realizar o sonho de comprar a moto. Então, para fazer essa introdução final, é exatamente isso que a gente vê aqui. As pessoas elas querem um sonho e nós estamos aqui para isso, para realizar sonhos. Show. Do bem maior. E para finalizar, sua rede social, contatos. Minha rede social tá de vendas com 2 S no final. Lá vai ter muito conteúdo falando sobre vendas. Então lá D, né, que seria
tá? Demudo, Tá. vendas Ok. com 2 S no final. E aí, quem quiser bater um papo comigo, quiser falar de consórcio, quiser também adquirir um consórcio comigo, Show. fica à vontade, porque eu vou ter o maior prazer de atender você aí pra gente É isso aí. fechar com chave de ouro. Novamente agradeço imensamente você Que isso. aqui, Danilo, né? Agradeço ao MKK, a Rádio MKK, por estar aí fazendo toda essa parte aí, que foi o primeiro de vários. A ideia é trazer aí o nosso querido amigo e meu supervisor Matheus, a próximo, vou trazer o Jaime, vou trazer o pessoal aí e vai fazer os convites para que a informação chegue, mas a informação Vai chegar. correta, né? É essa a ideia. E assim, eu espero vir outras vezes pra gente bater um papo aí falando mais do nosso produto, falando de vendas que a gente gosta. Sim. E finalizando aqui, eu dou um conselho para muitos vendedores que estão também entrando e tá querendo entrar nesse segmento de consórcio. Primeiramente, como eu falei lá no começo, independente da sua situação, busque, corra atrás, porque paga bem, entendeu? Paga bem. Paga bem. Paga bem. E segundo, não desista no primeiro não. O não, ele tem que ser constante, entendeu? A única coisa que você tem que fazer é acreditar nos seus sonhos, assim como o Danilo de 11 anos atrás era extremamente tímido. Hoje eu estou falando até no podcast, entendeu? Então, a gente tem que acreditar, tem que trabalhar para isso e a coisa acontece. Assim que você acredita nos seus sonhos e tem objetivos. Perfeito. É nada mais, nada menos que quebra de barreiras e comportamentos. Novamente, um abraço a todos. Danilão, obrigado, cara. Obrigadão. Obrigado Tamo mesmo junto. aí. Tamo juntos. Marcão, aquele abraço.